Estamos aqui no Prosa Séria com mais um episódio impactante. Eu sou Socorro Saraiva e eu estou bem emocionada e grata a Deus pelo que Ele tem feito através da vida das pessoas e de uma pessoa aqui que eu já conheço ela há bastante tempo, mas eu nunca imaginei que o testemunho dela seria tão forte. Ela aceitou o convite, está aqui nessa noite, nesse dia, e Deus vai usá-la tremendamente para falar. Gente, é impactante. Assiste do início ao final. Já aproveita para curtir, para compartilhar, para se inscrever no nosso canal, para indicar para alguém. Deixa Deus te usar aí. E agora eu quero apresentar alguém muito especial que Deus tem usado para alcançar outras pessoas através do testemunho, que é a missionária Ruth, uma mulher de Deus, é abençoada. Seja bem-vinda, minha amada. Amém, pastora. Eu quero que você fique bem à vontade e que Estou à você fale o vontade. que Jesus fez na sua vida e que o Senhor alcance muitas pessoas através do seu testemunho e da graça dele sobre a sua vida. Amém. É, primeiramente, quero dar boa noite a todos, né, que vão estar nos ouvindo. Uma boa noite de salvação. Para mim é uma honra poder estar aqui. Sou grata ao Senhor, obrigada pelo convite. E eu estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores, pastor Benjamin e sua esposa Ana Cláudia, do Ministério Adele. E para mim é um prazer estar aqui. Amém. Glória a Deus. O Amém. prazer é nosso e que bom que você. Coisa boa é andar debaixo da bênção, né, Sim. missionária? Louvado seja Deus. Eu quero que você venha relatar, irmãos, o que a missionária viveu. A gente começa a observar que foi um propósito de Deus para você se manter viva Sim, e para você hoje estar aí testemunhando. E quantas pessoas que às vezes vivem no oculto, que a gente não tem nem noção, crianças, adolescentes que vivem o que você viveu. Mas o mais interessante é que existe esperança e que Jesus transforma. Então fique exatamente. à vontade, fale da sua infância, fale aquilo que Deus for trazendo ao seu coração. Amém, pastora. Meu testemunho é um tanto bem longo, mas eu vou tentar relatar aqui, em algumas horas, tudo o que o Senhor fez na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Mais de 40 anos que esse testemunho estava guardado e que ele vem impactar a vida de vocês que vão estar ouvindo, né? Que vocês sejam tocados, curados e sarados pelo poder do Espírito Santo. É, eu vim de um lar cristão. Quando o meu pai conheceu a minha mãe, eles moravam na cidade de Rio Branco, no Mato Grosso, e minha mãe ainda não era cristã. E meu pai, ele veio assim de uma família muito católica, mas esses católicos protestantes que têm muito compromisso, né? Sim. E meu pai conheceu a minha mãe ali na cidade de Rio Branco, no Mato Grosso, e resolveram se casar. E logo após, a minha mãe começou a receber visitas, né, de servos do Senhor, e começou a visitar, e logo ela aceitou Jesus. E quando isso aconteceu, meus irmãos, né, relatam para mim, porque eu não, né, ainda nem tinha nascido, ela disse que ela foi muito tocada pelo Espírito Santo e houve uma transformação de Glória a dentro para Deus. fora. E o meu pai preocupado, porque minha família toda católica, né, os pais dele, meus avós, meu pai muito preocupado, ele resolveu simplesmente fugir com a minha mãe. E aí eles foram embora para a cidade de Porto Velho. Né? Meus avós ficaram sem notícias, mas depois de um bom tempo eles descobriram que meu pai estava lá. Então meu pai se casou. A minha mãe, pastora, eu não sei até hoje se ela era viúva ou se ela teve um divórcio. Mas a minha mãe já tinha dois filhos, né? Sim. Meu pai se casou e teve nós três, que foi meu irmão Rubens, Josué e eu, Ruth. E tudo isso na cidade de Porto Velho, Rondônia.
Então, ali nós nascemos. Eu nasci na cidade de Cuiabá, na verdade. Meu pai foi para Porto Velho, teve meus irmãos e eu, e de um tempo ele foi transferido para Cuiabá, Mato Grosso, e eu nasci em Cuiabá. E aí começa a minha história, né? Meu A Deus. Ruth Santana veio ao mundo e com a idade de 4 para 5 anos, que foi a idade que minha tia, porque eu não me lembro de nada, não me lembro da minha mãe, não me lembro desse tempo, mas minhas tias relataram que eu tinha essa idade, de 4 para 5 anos, quando a minha mãe faleceu. Né? Ela estava grávida de gêmeos e as crianças não resistiram, morreram também. E o meu pai, ele tinha conhecido uma mulher e ele trouxe essa mulher para trabalhar dentro da nossa casa. Então, assim, para ajudar minha mãe com os afazeres, para ajudar com as crianças. Só que meu irmão me contou, esse meu irmão já dorme no Senhor, ele me contou que o meu pai, ele tinha um caso com essa mulher. E essa mulher já veio com 3 filhos. Então, logo após a morte da minha mãe morreu de um ataque cardíaco, né, uma parada cardiorrespiratória. E aí nem as crianças sobreviveram, né, a isso. E aí, pastora, meu pai, logo que minha mãe faleceu com 1 mês, quase 2 meses, meu pai se casou com essa mulher. Né? Então, assim, nós éramos tudo criança. Mas tinha os meus 2 irmãos que já eram do primeiro relacionamento da minha mãe, que já eram mais velhos, e o meu tio pegou para criar, que é esse que já dorme no Senhor. E o outro ficou com a gente, mas como ele já era maiorzinho, né, ele ficava mais na rua do que em casa, né? E aí meu pai se casou com essa mulher. E aí começou a nossa história de sofrimento, a nossa história de muita tortura. Se de repente eu vier chorar aqui, não é que isso ainda me traz dor, né? Hoje eu choro porque eu vejo quão grande é o amor de Deus pela minha vida, porque eu estou aqui para falar de mim, Amém. né? Glória a É Deus. o amor de Deus e o cuidado que Ele teve para que hoje eu pudesse estar aqui, né? Amém. Então, se eu chorar, é de alegria, Amém. né? Não que essa história me traga mais dor. E aí foi quando começou o nosso sofrimento. Meu pai se casou com essa mulher e ela já tinha também 3 filhos. E o meu pai registrou o filho mais novo, né? Então ele tem o nosso sobrenome, meu pai registrou. E aí, pastora, começou as torturas, começaram os abusos. Minha madrasta tinha os pais que moravam junto conosco, eles já eram bem idosos. E para começar essa história, eu quero entrar na questão da alimentação, Sim. né? Meu pai era um homem que ele ganhava bem. Eu me lembro que a gente tinha uma situação financeira boa. Boa. Ele, né? Porque meus irmãos não usufruía disso, né? Então, assim, meu pai quase não parava em casa. E nós éramos tratados assim como escravo, sabe? Foi uma longa, assim, longos anos de muito sofrimento. A minha madrasta, ela comprava do boi no melhor, meu pai comprava do boi no melhor. Só que eu e meus irmãos não podíamos usufruir daquilo. E Comprava para ela e para os para filhos. ela e para os filhos. E como meu pai passava muito tempo fora, eu não sei lhe dizer se ele viajava muito a serviço, eu creio que sim. Ele trabalhava na Petrobras. E quando ela fazia aquele banquete, tudo, ela arrumava a mesa, todos se assentavam e nós e os meus 3 irmãos, que eram mais eu, Rubens e Josué, ficávamos sentados no chão, olhando eles comerem Meu aquelas Deus. coisas, sabe? Você tinha em média quantos anos? Eu tinha essa idade de uns 6, que é a idade que eu me lembro de mais, assim, algumas coisas.
né? De 5, 6 anos, por aí. Meus irmãos eram mais velhos, eles são em torno de 2, 3 anos mais velhos que eu já era maiorzinho. E nós ficávamos ali chorando, porque a gente queria comer daquilo. Mas o que a gente comia era... Ela comia com os filhos, e rindo, dando gargalhada, e falava muitas palavras pesadas para gente. E falava assim, vocês querem? E a gente, como criança, né, balançava a Sim. cabeça, falava que queria. E aí ela mastigava aquele alimento, Meu ela e os filhos Deus, misericórdia. mastigavam aquele alimento, mastigava muito. Hum, E aí depois colocava para a gente comer Nossa. aquele alimento ali que já tinha sido não sei quantas vezes processado na boca deles. E quando não era isso, é, era o resto do resto, sabe? E cuspia naquela comida Meu Deus. e fazia com que a gente comesse aquele alimento. Tinha uma sobremesa que eu nunca vou me esquecer, porque quando eu passava por aquela situação, pastora, algumas pessoas me perguntam, o que você fazia? Eu só chorava e eu contava histórias para mim mesma, que um dia eu iria crescer, que eu iria ter meu próprio serviço, que eu iria ter o meu dinheiro e que eu iria comprar tudo aquilo, Que né, você que um sentia dia vontade, né? eu não pude comer, que um dia eu não pude vestir. E aí ela comprava goiabada e creme de leite Nestlé, que era o doce assim, pá, só os ricos É, podiam comer. E a gente ficava com muita vontade de comer aquilo. E quando ela via que a gente estava ali com muita vontade, era o mesmo processo, meu né? Deus. Mastigavam aquele alimento e depois colocava para a gente comer. Lá em Porto Velho, nessa época, era uma cidade assim que tinha muito rato. Por mais que poderia ser rico, pobre ou classe média, as pessoas sofriam com isso. E quase sempre a minha madrasta pegava alimento, colocava nas vasilhas e colocava no meio do quintal, ou talvez deixava aberto em cima da mesa mesmo, porque tinha rato mesmo de entrar dentro da casa, sabe? E os ratos, pastora, iam ali naquela comida, Meu né? Deus. Comia aquilo ali e às vezes ficava o resto. E ela ia lá no outro dia, pegava aquela comida com fezes, né, de rato, muita fezes, xixi de Meu rato. E a Deus. gente comia aquilo. Nós éramos Para não assim, passar fome, para né? não passar fome. A Mais gente, ainda, na verdade, porque já passava as restrições total, né? sim, sim. E a gente era obrigada a comer. Mas Deus, ele é tão bom e tão perfeito que ele nunca permitiu que eu não me lembro de nenhuma vez ter adoecido quando era Meu criança. Deus. Deus Sabe, eu é não me fiel. lembro disso. E nós dormíamos no chão só com um lençolzinho, um lençol mesmo, sabe, um lençolzinho deitado ali naquele chão. E os ratos vinham e comiam o nosso calcanhar. Ruía assim de sangrar. Quando a gente acordava de manhã, o sangue estava escorrendo. Então, assim, a gente não conseguia nem pisar no chão direito, mas tinha que fazer as coisas, né? E aquele sangue, aquilo ali inflamava. E o mais assim incrível é que o meu pai, eu não sei o que acontecia com meu pai, sabe? Ele fingia que não via, e muitas das vezes a gente usava muita manga comprida e saia para tampar, meus irmãos de camisa de manga comprida, porque nosso corpo era E muito, vocês apanhavam muito. muito, muito. Teve uma vez que isso aí ficou gravado assim na minha memória. Minha madrasta pediu para que o meu irmão fosse numa venda comprar uns botões. E aí ela falou o nome desse botão. Meu irmão foi, comprou o botão e ela disse que o botão estava errado. E aí ela me mandou, mas não estava errado, o botão estava certo. E ela me mandou ir comprar, né? Falou,
me mandou. Vai lá, e ela me xingava de uns palavrões, né, que não convém falar. E eu fui comprar esses botões, só que eu já fui sabendo que na volta nós iríamos apanhar. Meu E a Deus. surra, pastora, não era igual hoje que os pais pegam um chinelo, né, para o seu filho e eles acham que estão sendo espancados. A surra era, já ficava preparada assim, um pedaço de pau, uma mangueira de botijão de gás e fio elétrico dado 10 voltas naquele Meu fio. Deus. Então era com aquilo que a gente apanhava, com um pedaço de pau na cabeça, com salto de sapato, com colher de pau na cabeça. E ela me mandou ir comprar esses botões, e quando eu cheguei com os botões, ela abriu e falou muito, sabe? E dali ela já me pegou assim pelo pescoço e saiu me arrastando. Eu tinha uns 10 anos por aí. E ela saiu me arrastando, pisou no meu pescoço, porque era assim que a gente levava as surras. E ali ela me bateu muito, né? Com aqueles três, com um pedaço de pau, com aquele fio e com aquela mangueira. Que eu fiquei no chão quase que mesmo desfalecida. E aí o meu irmão veio para tentar ajudar o Rubem, que ele deveria ter uns 12, 13 anos. E aí ele acabou apanhando, só como ele era homem, ela não tinha muita força com ele, sabe? Sim. E naquele dia eu levei essa surra Meu muito grande. Deus. E era sempre dessa forma. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás, porque tem algo que aconteceu comigo na idade de 5 para 6 anos, que a minha madrasta tinha um pai dela que já era um senhor de idade e tinha a mãe também, né? Que também já era uma senhora, e ela já estava meio que não tinha mais o sentido, né? Já estava caducando, como as pessoas falam, né? Sim. Tinha hora que ela ficava bem, tipo Alzheimer. Sim. E teve um dia que eu estava no meu quarto, e aí o pai dela entrou no quarto e começou a me aliciar, né? Foi quando eu sofri o primeiro abuso. Meu Deus. E eu me lembro que a minha madrasta estava em pé na porta, olhando tudo aquilo, né? Eu tinha uns 5 para 6 anos. E eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia, mas eu sabia que era uma coisa ruim, né? E eu fiquei com muito medo, só que ele só passou a mão, né, no meu corpo, nas partes íntimas, mas aquilo se repetia quase todas as noites, né? Quando meu pai não estava em casa, quase todas as noites esse Acontecia. ato se repetia. E teve um dia que eu estava, era uma tarde, no final de tarde, eu estava por ali e tinha um quartinho que ficava fora da casa. Minha madrasta me chamou e quando eu entrei nesse quartinho, o pai dela estava sentado numa cadeira e o meu irmão em outra. Esse meu irmão é filho da minha mãe, do primeiro casamento dela. E quando eu entrei ali, eles estavam com as mãos cheias de balinha de hortelã e balinha de morango. Até um tempo desse atrás, eu não conseguia comer nada que fosse de morango nem de hortelã. Meu Deus. Mas eu glorifico a Deus e eu quero aqui honrar a vida da pastora Meire, que foi uma pessoa que me ajudou muito, porque tem pouco tempo que eu fui curada, né, de tudo isso. Glória a Deus. Então, pastora, por isso eu entendo o tempo que levou para eu poder contar esse testemunho, para eu poder vir Amém. aqui falar, porque eu Amém. precisava ser sarada, né? Eu Verdade. precisava ser curada. E teve um dia que a pastora Meire me chamou, né, e falou: Mi, senta aqui, nós precisamos conversar, né? Você precisa ser curada de toda essa dor. Então nós tivemos ali uma conversa e foi quando o Senhor me curou, né, Glória a daquilo. Deus. Mas voltando lá, essa parte dos abusos. E eles estavam com a balinha, com balinha. Sim, eles estavam com a mão cheia de balinha, uma de hortelã e a outra de morango. E eu não sei se eu posso falar
aqui, né? Porque se não puder falar, ele corta lá depois, né? É, mãe. É, o meu irmão e o pai da minha madrasta, eles ejacularam ali naquelas balinhas, só que eu não sabia o que era Meu aquilo, mas eu sabia Deus. que era algo nojento, né? E ali eles me fizeram, ela foi colocando aquelas balinhas na minha boca, Meu né, Deus. junto com todo aquele espermatozoide, e eu era obrigada a praticamente engolir aquelas balinhas, né, inteira. Então, eu me lembro que eu passei muito mal, né, eu comecei a vomitar muito. Então, eram esses tipos de abuso, Meu sabe? Deus. Então, assim, da parte do meu irmão, eu me lembro desse ato. Se ele chegou a fazer mais algumas outras coisas comigo, não ficou na minha memória. Ou só foi essa vez, eu não lembro. Mas da parte do pai dela, foram várias e várias vezes. Muitos abusos. E até ao longo dos meus 12 anos, mais ou menos. E aquele dia foi um dia muito terrível para mim, sabe? Foi um dia muito terrível. E o meu outro irmão, que foi morar com o meu tio, ele começou a estudar tudo e ele virou policial. Então, ele era mais velho. Eu me lembro que ele sempre ia lá quando ela não estava para ver como é que eu estava. Ele sempre se preocupou muito comigo. Só que eu não tinha coragem de contar isso, né? Eu nunca contei isso para ninguém, né, dos abusos, mas ele sabia que a gente sofria, que a gente apanhava muito. Ele via as marcas no nosso corpo. E teve uma época que ele até cogitou de tirar a própria vida dela, sabe? Mas graças a Deus que ele não chegou a fazer isso, né? Então ele sempre ia ali nos ver, né, para ver como é que nós estávamos. E chegou um tempo que o meu irmão Rubens, ele resolveu sair de casa, né, porque ele não aguentava mais aquele sofrimento. Meu pai, a gente não tinha contato com o meu pai, de poder conversar, sabe, Sim. pastora? Tudo que um filho sempre quis, poder sentar com seu pai, conversar, nós não tínhamos. Não me lembro de nenhuma vez o meu pai chegar e falar: eu te amo, né? Minha filha, como é que você está? Meu filho, como é que você está? Porque o tempo que ele estava em casa, ela estava em cima. E quando meu pai chegava, nós já estávamos deitados. Ela colocava a gente para dormir 5 da tarde, Meu que era Deus. para o meu pai não poder ver as marcas que estavam no nosso corpo. Então, assim, o meu pai saía, a gente ainda não tinha levantado. E quando ele chegava, a gente já estava dormindo, né? E por que que a gente dormia tão cedo também? Porque a gente acordava cedo. 4h30 da manhã, meu pai já havia saído e ela já estava nos acordando debaixo de pancada, Meu né? Deus. Era arrastando pelo cabelo, era batendo na cabeça, e a gente tinha que cuidar da casa. Criança, menos de 12 anos, cuidar da casa, arrumar café, arrumar o uniforme dos filhos dela, deixar tudo pronto para a gente poder ir para a escola. E todo mundo estudava de manhã. E os filhos dela ficavam dormindo, todo mundo. Sim, acordavam no horário certo, porque eles estudavam de manhã, acordavam, mas quando acordavam já estava tudo pronto, né? E aí eles comiam e tinha carro particular para levar eles para a escola. Oh, E eu e meus irmãos ia a pé, estudávamos, não tenho nada contra a escola pública, mas para você que tem um pai que tem condições de pagar uma escola para os filhos, mas os filhos dela estudavam em escola particular e nós estudávamos na escola pública, que, por sinal, era muito longe de casa. E a gente andava no meio de mato, atravessava matagal para poder chegar na escola. E chegávamos atrasados, muitas das vezes com muita fome, fraco, porque nós não nos alimentávamos bem. E teve uma época que aconteceu algo assim também que ficou muito na minha mente. Eu estava indo para a escola, fui para a escola e na volta eu resolvi ir por um outro caminho, porque eu fui com a minha amiga até um certo
destino, e de lá eu peguei e resolvi pegar um outro caminho para ir para casa. E eu gostava de passar na casa dessa amiguinha porque era um momento de felicidade que eu tinha, porque os pais dela gostavam muito de mim e moravam assim na beira do rio que formava aquela prainha. Sim. Então, às vezes eu ficava ali, eu esquecia da hora, brincando e tudo. Quando eu via, já tinha passado o meio-dia, aí eu sabia que eu ia levar aquela surra. Já chegava já sabendo que eu ia apanhar, porque eu esquecia da hora e aquilo para mim era muito bom aquele momento, né? E aí, nesse dia, eu resolvi pegar um outro caminho. E quando eu cheguei nesse caminho, eu vi que tinha um Fusca parado, um Fusca amarelo parado, né, meio que escondido no meio do mato. E aí eu fiquei com medo e continuei andando mais rápido. E conforme eu ia andando, aquele Fusca saiu do meio do mato e ele vinha atrás de mim. E Meu quando ele chegava, ele Deus. batia. Sabe aquelas brincadeiras quando você bate assim, a criança quase caía? E ele Aham. batia assim nas minhas pernas e eu ia para o chão. Eu ia para o chão, aí ele ficava dando aqueles arranques como se fosse passar por cima de mim. Meu Deus. E aí eu ia para o chão e daqui a pouco eu levantava e saía correndo. Quando eu chegava mais na frente, esse Fusca batia de novo na minha perna. Então, assim, essa pessoa, que eu não sei quem é, com certeza foi mandada por ela, né, para tirar a minha vida mesmo, né? E aí eu corri, consegui chegar na estrada. E aí quando eu cheguei na estrada tinha muitas pessoas passando, então esse carro voltou, né? Mas eu passei por essa situação, cheguei em Meu casa com, Deus. com o joelho todo machucado, nem carne viva. E quando eu cheguei, ela falou: Não acredito, sua mosca, que ela me chamava assim, que você ainda está viva, Meu né? Deus. Eu não acredito. Então, por essa fala dela, eu deduzi que foi ela que Sim. premeditou, armou tudo isso, né? E meus irmãos já não estavam mais em casa, nem o Rubens e nem o Josué. Eles foram para o mundo, e eles foram mesmo para o mundo das drogas, para o mundo do crime, e eu continuei em casa, né? Continuei em casa, passei por essa situação e os abusos continuavam, né? Os maltratos continuavam. Eu tenho várias marcas no corpo, né? De surras que eu levei, meus irmãos também. E teve um certo dia, pastora, que eu estava em casa e chegou uma conhecida dela que gostava muito de mim. E as pessoas gostavam muito do meu cabelo, né? E, nossa, e cabelo lindo, e elogiando e tudo. Quando foi no outro dia, ela comprou um pote, assim, uma pasta azul, que eu me lembro até hoje, e ela passou aquilo no meu cabelo, Meu né? Eu não Deus. sabia que produto era aquele. Só sei que ela passou no meu cabelo todo e passou mais ou menos assim, acho que umas meia hora, 40 minutos. Eu comecei a falar, ai, minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo. E ela dava risada, né? Nossa. Ela dava risada mesmo, aquelas gargalhadas diabólicas, sabe? E, e eu ali reclamando que minha cabeça estava doendo, minha cabeça, e aquela dor foi aumentando, como se estivesse pegando fogo, sabe? E aí teve uma hora que eu não aguentei, eu coloquei as duas mãos na cabeça. Quando eu coloquei assim, que eu tentando puxar, tirar aquele produto, esse meio assim da minha cabeça, Hum, com a pele, com tudo, saiu, com o cabelo, meu Deus, sabe? meu Saiu tudo Deus. e o sangue desceu junto. E quando ela viu aquilo aí, ela assustou, né? E começou a enfiar minha cabeça dentro de uma caixa d'água que tinha ali. Enfiava e tirava minha cabeça para tirar aquele produto. E cada vez que ela fazia isso, eu via o meu Nossa. cabelo caindo ali. E eu quero falar, né? Eu quero aproveitar essa fala e falar para todos vocês, principalmente jovens e adolescentes, que talvez hoje esteja passando por essa situação e que talvez não esteja passando, que tem os seus pais, tem a sua mãe e que muitas das vezes, pastora, não dá o devido valor, É. né? Reclama de tudo, né? Tudo não tá bom. Então eu quero falar para você nessa noite, honre o seu pai e sua mãe, né? Enquanto eles estão vivos,
porque tudo que o pai e a mãe faz por você é para o seu bem. E para você que talvez esteja preso nessa situação, sofrendo maus tratos, sofrendo abuso, eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez na minha vida, que trabalhou na minha vida, Amém. que me curou, Ele pode curar você através desse Aleluia. testemunho. Eu Ele pode creio. curar a sua vida, ele pode curar a tua alma, mas tem um segredo. Quando você sentar para conversar, fale toda a verdade. Fale toda a verdade. Faça como aquela mulher samaritana, quando ela estava no poço e o Senhor chegou. Ele falou para ela, pastora, falaste bem, nenhum desses homens é o seu marido. Falaste bem porque você falou a verdade. Talvez se ela tivesse contado a história pela metade, ela não teria sido curada e não teria ganho toda Samaria. Se hoje eu estou aqui contando esse testemunho e vidas sendo tocadas, são mais de 50.000 pessoas que já foram alcançadas e que me procuram quase todos os dias, pastora, Meu para falar Deus. através do seu testemunho. Eu fui liberto. Então, você que está ouvindo, fale a verdade. Procure uma pessoa que você confie e conte a sua história, que eu tenho certeza que o Senhor vai te libertar, assim como Ele me libertou e me curou. Amém, E Jesus. aí, pastora, eu perdi praticamente todo o meu cabelo. E quando ela viu aquilo, ela enrolou um lenço na minha cabeça e falou assim: Olha, mosca. Por que que ela me chamava de mosca? Porque eu tinha sido abusada várias vezes. E lá em Porto Velho, Rondônia, essa história já aconteceu lá em Porto Velho. Eu nasci em Cuiabá, mas logo depois que eu nasci, meu pai voltou para Porto Velho, Rondônia. E ela me chamava de mosca porque lá uma criança, uma adolescente, um jovem que não é mais virgem, é colocado esse apelido. Só que, graças a Deus, todas as vezes que eu sofri esse abuso, eu não cheguei a ser violentada mesmo, sabe? Uhum. Eram aqueles abusos superficiais, né? Sim. E aí ela enrolou aquele lenço azul na minha cabeça e falou assim: quando você chegar na escola, se alguém perguntar o que foi que aconteceu, você vai falar que foi piolho e que Meu você tá com um Deus. remédio na cabeça e que não pode tirar o lenço. E assim eu obedeci. Só que foram passando os dias e aquele lenço era dia e noite. Não tirava, não Não, colocava remédio nem não. nada. E aí os amiguinhos na sala começou a sentir o mau cheiro, né? Começou a sentir o mau cheiro e tá fedendo, tia, tá fedendo. E quando a minha professora se aproximou de mim, ela viu que o mau cheiro vinha de mim. E ela resolveu levantar o lenço. E quando ela levantou, pastora, minha cabeça estava tomada de bicho. Meu Deus, Sabe quando você misericórdia. esquece um lixinho ali com as peles de frango no lixo Aham. e que no outro dia, daquele jeito estava a minha cabeça, cheia de bicho. E aí ela ficou desesperada e já me levaram direto para a delegacia. Eu não me lembro se foi com o conselho tutelar, mas já me levaram e dali me levaram para o hospital. E resumindo a história, aconteceu alguma coisa com a sua madrasta? Ela foi presa? Não, não aconteceu nada. Né? Ela falou que estava cuidando de mim, falou para o meu pai que estava tratando de mim, do meu cabelo, que queria deixar meu cabelo mais bonito e que não sabia que o produto iria causar aquilo. Mas, na verdade, ela sabia. Ela tinha raiva porque eu era muito elogiada com meu cabelo. E aí ela queria mesmo acabar com meu cabelo, né? Até hoje eu tenho a marca aqui, né? É fundo aqui no meio. E não aconteceu nada com ela, mas ali eu fui tratada. E aí muitas pessoas me perguntam: e seu pai? Meu pai não É, fez nada. meu Deus. Meu pai não fez nada, continuou a história se seguindo, os maltratos, né, continuaram cada dia pior. A mãe dela já era uma senhora já, né, que já não tinha um sentido perfeito, e ela dormia nesse quartinho, e nós éramos obrigados a dormir com ela nesse quarto.
E ali naquela cama, ela fazia todas as necessidades dela. Xixi, né, fezes, e a gente era obrigada a dormir ali. Então, assim, às vezes nós passávamos 2 semanas sem ir à escola, porque vivia tipo que num cativeiro mesmo. Sim. Vamos supor, meu pai viajou, ficou uma semana, então essa uma semana que meu pai estava fora, a gente vivia preso dentro da Meu casa, Deus. trabalhando, dormindo ali no meio daquele xixi, no meio daquelas fezes, e ficava sujo a semana toda. Se meu pai ficasse longe uma semana, era uma semana. E nem o cuidado com a mãe dela assim, ela Não, tinha? não, não tinha. Sabe, maltratava a mãe e maltratava o pai, né? Porque com o tempo o pai faleceu, né? E ficou só a mãe, mas ela não tinha cuidado. Ela maltratava mesmo. Às vezes, essa senhora tomava água e esquecia que tinha tomado água. Aí ela ficava, me dá água, e a gente o tempo todo ali levando água. Aí tinha hora que a própria filha ficava tão irritada que ela pegava a mangueira, sabe, de água da bomba, ligava a bomba e colocava na boca, sabe? Faltava matar a mãe ali afogada. E então era muito maltrato Meu até com a Deus. própria mãe, né? E E aí hoje ela ainda é viva, a a minha sua a sim, madrasta. ela E é o seu viva. pai? Meu pai também é vivo, né? Uhum. E aí eram esses maus tratos e a gente ficava ali uma semana, 2 semanas. E ela tinha um costume, mas isso era de maldade mesmo. Eu não sei, antigamente as pessoas chamavam urinol, Uhum. né? Pinico. Pinico, É, que o aham. povo muito antigo usava. É, Só minha que avó ela, usava. ela usava de ruindade, né? Ela fazia xixi várias vezes ali e ia deixando embaixo da cama. E a senhora sabe que o xixi, passando um Uhum. pouquinho, ele fica podre, né? É, Tanto faz ser de criança, de adulto. E ela deixava ficar cheio. Era aqueles pinicos meio que de branco. Eu não sim. lembro, aquilo era porcelana, não sei. Eu sei como é Que que ele, era. Eu lembro da minha avó. e ele ficava ali cheio e a gente já sabia que aquilo ali era pra gente, né? Pra mim e para meus irmãos. E ela pegava aquilo ali, quando já estava até com aquela nata assim em Meu cima, aí Deus. ela chamava a gente na janela do quarto dela e jogava aquele xixi na Ah, gente. meu A Senhor, gente tomava o banho daquele misericórdias. xixi e ficava ali dias, sabe, com aquela roupa, fedendo, e assim iam os maus tratos, né? Só que chegou uma época na minha vida que eu já não estava mais aguentando tanto sofrimento. Meus irmãos já haviam saído de casa, já estavam na rua, morando na rua, e teve um dia que ela falou bem assim para mim: Olha, eu vou dar uma saída, vou ali no banco. E quando eu voltar, se essa casa não estiver toda limpa novamente, você vai levar surra que você nunca levou na sua vida. Aí eu pensei, poxa, as que eu levo já quase me matam, então dessa vez eu vou morrer, né? E eu era bem magrinha, sabe? E eu já tinha 2 irmãos que era da parte do meu pai com ela. A Alexandra e o José Augusto. A Alexandra, na época, ela devia estar, eu acho que com uns 5 aninhos. E aí ela saiu e eu entrei, tranquei a casa todinha e falei para minha irmãzinha, eu falei, olha, a maninha vai embora, porque se eu ficar aqui, a sua mãe vai me matar hoje, porque eu não vou dar conta de limpar essa casa, era uma casa muito grande, não vou dar conta de limpar essa casa todinha, porque o banco não era tão longe, sabe? Eu acho que meia hora ela ia e voltava, então eu não ia ter tempo para fazer tudo isso. E aí eu peguei e chamei ela, tranquei ela dentro de casa e pulei a janela. E essa janela eu puxei e falei para ela não abrir essa janela. E aí eu fui embora, né? Sem saber para onde ir, não tinha para onde ir, fui para a rua. Meu Deus. Né? Fui para a rua, ficar ali e procurei meus irmãos. Foi quando eu encontrei
o Rubens, o mais velho, ele estava deitado em cima de uns papelão ali, dormindo, e ele ficou muito assustado quando ele me viu, né? Eu ia, tinha uns 12 para 13 anos, por aí. Ele ficou muito assustado, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim ficar com você, porque eu fugi de casa igual vocês, eu não vou mais ficar, não vou ficar lá, porque senão eu vou morrer. Que ela saiu, e aí eu contei a história para ele tudo, e ele falou assim, hoje você vai dormir aqui, mas amanhã a gente vai dar um jeito e ver para onde você vai, porque não dá para você ficar aqui na rua, né? Não dá. E ali eu me lembro que a gente dormiu bem abraçadinho, o Josué, eu não sei, né, para onde estava, mas também estava na rua. E a gente dormiu ali no meio daqueles papelão, e quando foi no outro dia, pela manhã, ele falou assim, Maninha, os seus professores, você não tem uma professora que gosta muito de você? Eu tinha uma professora, não sei se ela ainda é viva, já procurei ela em tudo que é rede social, mas não achei. E ela gostava muito de mim, muito, sabe? Cuidava muito bem de mim enquanto estava na escola, levava lanche, levava comida. Então, ela tinha um carinho muito grande por mim. E um dia ela me levou na casa dela, ela e o esposo cuidavam muito bem de mim nesse tempo. Às vezes ela saía mais cedo da escola para me levar na casa dela para eu ficar um tempo ali com ela, fazer um almoço para mim. E eu tinha uma chave, ela falou, essa chave aqui é para você. A hora que você quiser vir, a chave está bem aqui, tinha um jardim, ela escondia a chave, você pode entrar, pode comer o que você quiser, se quiser tomar banho, fica. Então eu já sabia que tinha. E aí ele me falou: você não tem aquela sua professora? E eu me lembrei. Falei: então eu vou para lá, que eu sei que ela vai cuidar de mim ali. E eu fui. Quando eu cheguei, ela não estava, mas como eu sabia da chave, eu peguei a chave e tinha um sótão, uma escada, e tinha esse sótão, mas eu nunca tinha subido ali, né? E aí eu resolvi subir nesse sótão. E eu estava muito cansada, porque tinha passado a noite, né, em cima, no relento, em cima dos papelão. E aí eu subi essa escada. E quando eu subi, pastora, em cima a senhora sabe que geralmente ficam os fios de energia, tudo. Sim, E aí eu deitei ali e simplesmente dormi, né? meu Não sei Deus. por quanto tempo que eu fiquei ali, mas eu dormi. Eu acordei com o esposo dessa minha professora me pegando no colo, desesperado, porque tinha uns fios descascados. Meu E eu estava Deus. deitada em cima dos fios, Meu sabe? E Deus. aí ele desesperado, eu acordei com ele gritando, desliga tudo, desliga tudo. Porque eu acho que conforme eu me mexi, eles perceberam que tinha alguém, ou um Aham. rato, não sei, talvez quando subiu era eu que estava lá. E aí eu desci, ele desceu comigo no colo, desesperado, e eu fui contar a história, né? O que tinha acontecido e tudo. E eu fiquei ali por um mês. Fiquei por um mês. Meu pai nunca foi atrás Meu para Deus. saber onde eu estava, o que tinha acontecido. E com um mês ela falou assim, minha filha, nós não podemos ficar com você sem a liberação do seu pai, porque você ainda é uma criança, né? Você é menor de idade, então nós não podemos. Então nós vamos procurar o seu pai para ver o que ele vai fazer. Se ele quiser dar a guarda, a sua guarda para a gente vai ficar com você. Se não, infelizmente, nós não vamos poder fazer nada e você vai precisar voltar para casa. E aí eles me colocaram no carro, estava uma chuva, muita chuva. E o bairro que meu pai mora, lá em Porto Velho, se chama Embratel. É o bairro mais rico, onde mora só pessoas de alta sociedade nesse bairro. Só que nessa época era um bairro que estava praticamente, eu acho que começando. E na rua ainda não tinha asfalto. E estava uma chuva muita chuva. E só aquela lama descendo assim na rua, sabe? Nossa. E nós chegamos ali, ela buzinou, e aí meu pai veio, né, com um guarda-chuva, saiu no portão, e aí logo atrás veio também a esposa dele. E aí essa minha professora chegou nele, conversou, falou, né, que eu estava lá um mês e ele nunca foi atrás, não foi na escola para saber e tudo. E eu me lembro como se fosse hoje, ele falou bem assim, a minha esposa
faz de tudo para viver bem com os meus filhos. Mas, infelizmente, os meus filhos não são boa pessoa. Meu Deus. E não gosta da madrasta, né? Fala mal, e sendo que ela cuida muito bem deles. Então, infelizmente, não tem como ela ficar morando com a gente. Aí ela falou, mas então, o senhor, vamos então, né, no juizado, tudo, vamos resolver tudo, e eu fico com a guarda dela, e a gente vai cuidar da Ruth. Aí ela deu uma gargalhada, falou assim, você não sabe do demônio que você vai levar para dentro da sua casa. Meu Deus. A minha madrasta. E aí o meu pai falou, não, ela não vai, porque eu vou mandar ela para Cuiabá, Mato Grosso, para morar com os avós. E foi quando meu pai resolveu me levar pro Mato Grosso. Só que antes disso, né, minha madrasta foi lá dentro, colocou uns panos velhos, porque era isso que a gente usava. Ela ia no brechó, na feira, que vendia só roupas usadas, e ela, pastora, comprava um tamanho, vamos supor, eu tinha 12, 13 anos, ela comprava uma roupa para uma pessoa de 18, sabe, para você andar mesmo igual Meu um Deus. palhaço. Sim. Se eu calçava 34, ela comprava 36, 38, e aí tinha que encher de... Lembra daquele tênis Conga, que era azul, branquinho? Era o que a gente usava. E era tudo assim, sabe? Era tudo grande, tudo ao extremo e roupas muito acabadas. E ela foi lá dentro, amarrou um saco azul, esse saco de lixo com essas Meu roupas, esses Deus. trapos dentro, e jogou assim no meio daquela correnteza. E falou bem assim, tá aí suas coisas. Você vai voltar aqui com uma renca de filho e eu vou cuspir na sua cara e vou te Meu jogar igual eu tô Deus. jogando esse saco de roupa. Isso na frente do meu pai, na frente da minha professora e do esposo. Ou seja, ali o meu pai já podia ver que É, realmente ela era uma má pessoa, é. né? Só que ele não teve atitude nenhuma e eu tive que correr para pegar, porque eram as únicas roupas que eu tinha. E aí meu pai falou que ia me mandar para Cuiabá, para morar com meus avós. E aí começa... Eu tô meio que resumindo, pastora, para Sim. poder dar tempo da gente falar, né, tudo. E aí começou uma nova fase. Meu pai foi me levar de carro e nós fomos de carro de Porto Velho para Cuiabá. E nesse carro, meu pai não falava nada comigo. Eu queria muito, sabe, poder conversar com meu pai, poder falar tudo o que eu estava sentindo, poder ouvir o meu pai me chamar de filha, como você está, mas eu não tive esse privilégio. Nós fomos calados nesse carro, não sei nem quantos quilômetros, Meu né, de Porto Deus. Velho para Cuiabá. E aí chegamos lá e eu fui morar com essa minha tia, meus avós, que eram todos católicos. Só que eu já sabia que eu era cristã. Só que eu não frequentava, porque meu pai, depois que minha mãe faleceu, ele parou de ir para a igreja. Mas o meu irmão, que faleceu, o Amarildo, que era policial, ele sempre colocou isso na minha mente. Você é serva. A nossa mãe era uma grande mulher de Deus. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. Então eu sabia. Por mais que eu não frequentava, eu sabia, né? Então o Senhor nunca permitiu eu ir para o mundo, eu estar no mundo, né? O Senhor nunca permitiu, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, nunca me prostituí. O Senhor sempre me guardou de tudo isso, Amém. né? Meus irmãos já não tiveram a mesma sorte, o Rubens e o Josué. Não falo nem tanto desse que abusou de mim, mas eu falo mais desses que conviveram mais comigo, né? E aí eu fui. E fui morar com meus avós. E logo eu descobri a igreja, porque meu irmão também sempre falava, olha, a nossa igreja é a Assembleia de Deus Belém. Nós somos dessa igreja. E um dia você vai estar nessa igreja. Né? Você tem promessa de quando você estava na barriga da mamãe, Deus usava os profetas e falava que você vai ser uma grande levita, que você vai adorar o nome do Senhor. Então eu tinha isso na minha mente, Sim. né? E aí, pastora, cheguei, fui morar com meus avós, aparentemente todo mundo feliz,
né? E eu fiquei feliz porque eu falei, agora sim eu vou ter uma família e eu vou viver, né, bem com família. Só que não foi exatamente isso. Eu achei a igreja no bairro lá onde meus avós moravam e eu comecei a frequentar a igreja. Aí já fui para os adolescentes, né? Já comecei a ir para a igreja e logo com a idade de 13 para 14 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, fui batizada Que nas benção. águas. Só que aí eles começaram a, a me tratar mal, sabe? Eu comecei a ter as restrições também de não poder comer, as coisas eram tudo escondidas. Antigamente, nessa época eles já tinham geladeira, mas antes de eu nascer, as pessoas guardavam muito naqueles tambor de gordura, assim, as carnes, Sim. né, para não estragar, e ficava ali conservada. Então, eles tinham muito aqueles galões de leite, e ali Aham. dentro ficava arroz, ficava feijão, e aí eles escondiam embaixo do arroz e feijão, eles escondiam as coisas, sabe, para não poder comer. Se tinha leite, eu sabia que eles misturavam mais água do que leite para eu estar tomando. Então eu comecei a passar quase que as mesmas coisas, né? Só não apanhava. Aí eu não sabia o que era pior, apanhar ou você saber que a senhora está aqui rindo para mim, mas que lá dentro do quarto eu estou ouvindo coisas terríveis sobre Sim. a minha vida, né? É. E aí foi quando eu decidi trabalhar. Eu comecei a arrumar serviço de babá, só que todo serviço que eu arrumava, chegava uma carta no meu serviço. Meu Deus. E essa carta falava, né, a pessoa que você está amparando dentro da sua casa é uma prostituta, ela rouba, ela usa droga, ela Meu vai acabar com o seu Deus. casamento e uma criança. Vai acabar com o seu casamento, vai roubar tudo que você tem. E aí os patrão ou tentava abusar de mim ou me colocava para fora. E essa história foi se repetindo por várias e várias vezes. Toda vez chegava uma carta, todo serviço que eu estava, chegava-se uma carta da minha madrasta. E teve um dia que eu fui morar na casa do pastor dessa igreja que eu congregava, porque eu resolvi sair da casa dos meus avós, que eu não estava aguentando mais essa situação. E aí eles me chamaram para morar com eles, eu fui. E teve uma certa noite que o filho desse pastor pegou e falou para mim, não tinha, devia ter uns 15 anos. Chegou e falou para mim assim, Rutinha, porque todo mundo me chamava assim, é, quando eu chegar da escola, você, não dorme, espera eu chegar da escola para a gente conversar. Não dorme não. Então tinha ele, tinha as irmãs dele também, morava, eram todos solteiros. E eu era muito inocente, sabe, pastora? Eu falei, tá bom, vou esperar você chegar. Só que aí eu não dei conta de esperar ele chegar, e aí eu fiquei conversando com as meninas, de repente elas dormiram, e eu acabei dormindo também. E quando eu acordei, eu já acordei com aquela pessoa em cima de mim, aquele peso, sabe? Quando eu consegui abrir os olhos, eu vi que era ele, já, sabe, tirando minha roupa e tentando abusar de mim. E aí eu acordei desesperada e quis chamar a menina, ele tampou minha boca, não deixou. E no outro dia eu fiquei sem saber o que fazer, o que eu faço? Só que eu resolvi ir na casa de uma irmã dele, que já era casada, que morava do outro lado, assim, da rua. E eu fui lá e chamei ela e falei, olha, aconteceu assim, assim, o seu irmão pediu para eu esperar ele chegar da escola. Eu achei que ele queria conversar, porque era tudo, né, Família. adolescente e família. Só que ele era mais velho que eu. E aí aconteceu isso. E ela falou assim: mas para ter acontecido isso, você deve ter deixado, porque o meu irmão não é assim, sabe? E aí virou contra mim. Aí nisso ela já foi lá na casa dos pais e falou que tinha acontecido isso, mas que a culpa era minha. Meu E aí o Deus. pastor viu aquela história toda e entrou no quarto dele. Quando ele voltou, ele veio com uma carta. Essa carta já estava com ele há muito tempo, né? Com o pastor ou Com o com o pastor, filho?
com o pastor. Aí ele ouviu a história, o filho falando que era mentira, mentira, a mãe, a esposa do pastor quase querendo me bater, porque falou que eu estava inventando história. E aí o pastor ouviu aquilo e foi no quarto e pegou a carta. E ele começou a ler aquela carta, que era uma carta da minha madrasta, falando todas aquelas coisas terríveis de mim. Meu Então, assim, Deus. eles já sabiam da minha história, que não era uma história verdadeira, uma história contada, e muitas pessoas na igreja já sabiam daquela carta, por isso que eu comecei a ver que muitas pessoas começaram a me tratar diferente. Quando eu ia na casa de alguma amiga do conjunto de jovens, eu via que ficava onde eu ia, ficava andando atrás de mim, só que eu não sabia o porquê. E aí ele começou a ler aquela carta todinha. Quando ele terminou de ler, eu fui assim, escorregando, sabe, na parede e caí assim no chão. Aí ele falou assim, infelizmente, é bom você arrumar suas coisas e ir embora. E aí nesse dia eu saí sem rumo, porque eu não tinha para onde ir. Meu Deus. Saí sem rumo, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu quero voltar um pouquinho atrás, que eu esqueci de um detalhe muito importante. Antes de eu ir para a casa desse pastor, eu passei por uma outra casa que eu morei, trabalhei lá um tempo, e quando chegou essa carta lá para essa família, o patrão me colocou dentro do carro à noite e me levou para a Chapada dos Guimarães, que é um lugar muito conhecido, né, muito falado, e tem o Véu das Noivas. E ele me levou para ali, e na hora que eu desci daquele carro, ele saiu me arrastando no meio do mato, assim, me levou Meu bem, Deus. bem mesmo na beiradinha, assim, do Véu das Noivas. E ele falou assim, aqui eu vou te violentar, vou fazer tudo o que eu quiser com você, depois eu vou dar vários tiros na sua cabeça e vou te jogar lá embaixo. Ninguém nunca vai te achar, porque não tinha acesso o Véu das Noivas, né? E ali, pastora, foi quando eu só orei. Eu falei para o Senhor, Senhor, me guarda, né? Me guarda. E se o Senhor ainda tem alguma coisa comigo nessa terra, não permita que ele me mate aqui. E ali aquele homem começou a me espancar e rasgava minha roupa. E todas as vezes que ele chegava para tentar me violentar, ele não conseguia. E ele ficava muito irado e dava muito murro no carro e me batia, me dava muito chute e gritava, sabe, por que que eu não consigo fazer nada com Meu você? Deus. A mão de E Deus a mão guardando. de Deus me guardando. E quando ele vinha assim para tocar no meu corpo, para fazer tudo que ele queria, porque a gente estava no meio do mato ali, Sim. o Senhor não permitia. E ele ficava enlouquecido. Aí ele me jogava no chão e me batia muito. Aí, quando ele viu que ele não conseguia me violentar, não conseguia fazer nada comigo, ele foi lá no carro e pegou a arma dele e encheu de bala. E aí ele vinha no meu ouvido e atirava. Só que todas as vezes que ele puxava aquele gatilho, não saía uma bala Meu Deus. Que daquela coisa arma. tremenda, Jesus. Não saía uma bala daquela arma. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E aí ele ficava muito irado e atirava para o chão. Quando ele atirava no chão, o tiro saía. E aí ele vinha de novo, colocava a arma na minha cabeça e puxava o gatilho. E isso foram várias tentativas, mas a bala não saía. E cada hora que ele puxava aquele gatilho e que a bala não saía, ele me batia muito. E assim foram, até todas as balas acabar ali no chão. E por último ele me jogou no chão e me chutou muito assim nas minhas costelas, na minha cabeça. E ele me largou ali. Só que quando ele saiu, eu não vi mais, porque eu já fiquei desmaiada no chão, fiquei desacordada. E ali, pastora, no meio de muitos bichos ferozes, né? Porque eu estava no meio de uma mata, né? Chapada dos Guimarães, muitos conhecem. Então ali tinha onça, tinha serpente, Meu tinha tudo Deus. quanto é tipo de bicho. Mas o Senhor me guardou o tempo todo, que Glória eu a não fui Deus. picada por nenhuma formiga. Meu Deus. Eu acordei com um sol muito quente no meu rosto e sem roupa, toda rasgada. E eu saí no meio daquele matagal e eu ouvi o barulho de cobra,
ouvia o barulho dos bichos, e eu saía, eu não sabia para onde que eu ia, porque era só mato. E saí. Quando foi à tarde, porque o sol já estava se pondo, né? Uhum. Eu consegui chegar na beira da estrada. E ali eu dava sinal e os carros não paravam, até que um ônibus parou. E esse ônibus parou e eu me lembro que me pegaram e aí também eu apaguei. Meu Me Deus. deixaram no hospital e ali eu fiquei. E perguntaram se eu tinha alguém por mim. Eu falei que não tinha ninguém por mim. E dali eu saí e fui para casa de uma colega que trabalhava em casa de família, que morava, ela trabalhava de segunda a sexta, e no final de semana ela ia para casa desse pastor, que foi aí que ela me levou para casa desse pastor, entendeu? Sim. E então eu passei esse processo aí, Meu né? Deus. E o Senhor me guardou De ali, tudo. não permitiu, né, que nenhuma daquela bala entrasse na minha cabeça. E aí eu tinha certeza que o Senhor tinha um plano maior Propósito. para a minha vida, Glória um a Deus. propósito maior para a minha vida. E eu fui, foi quando aconteceu tudo isso, e esse pastor me colocou de novo na rua. E eu fiquei morando na casa de um, na casa de outro. Até que depois de um tempo eu resolvi voltar para essa mesma igreja. Né? Resolvi voltar, só que aí eu já estava em um serviço que não chegou mais carta ali, sabe? E eu já estava nesse serviço. Só que aí eu voltei para a igreja, eu resolvi voltar e as pessoas me ignoravam. Algumas falavam comigo, outras não. Só que aí Deus preparou uma família lá. Né? Quero até mandar um beijo para a Wanda, mora lá em Camboriú. Wanda, e eu fui morar com. Eu conheci os pais da Wanda na igreja, e aí eles falaram, e ela tinha eles tinham uma filha adolescente, a Raquel, e a gente se deu muito bem, eu e a Raquel. E aí a Raquel falou: ah, pai, mãe, vamos levar a Ruth para morar com a gente, ela não tem família e tudo. E aí eles me adotaram, assim, me levaram para casa Que deles, né? bênção. E foi assim a época que eu comecei a ser feliz. Pastora, eu Já com comecei. quantos anos? Eu já estava com 17 para 18. Mas Nossa, foi a época que eu fui criança. Né? Quanto tempo nós temos? pode falar. Foi a época que eu comecei a viver, né? Sim. Comecei a brincar na rua, de queimada, sabe? Saber o que é ter uma família ali para você conversar. E aí a irmã Angelina, o irmão Timóteo hoje já dorme no Senhor, a irmã Angelina falou assim: filha, é, eu acho melhor você ir morar com a minha filha, a Wanda, que é essa que mora em Camboriú, porque ela tem uma filhinha, a Carolzinha, e ela está grávida. E aí você vai morar com eles, ela era casada, né? Que eles vão cuidar de você também. Mas morava assim do lado, 3 casas depois, sabe? E eu fui morar com a Wanda, a filha dessa irmã. E moramos, né, muito tempo, me cuidaram muito bem. A minha família, assim, que me Glória a amou. Deus. Hoje o esposo da Wanda já é falecido, mas foi uma família que me amou muito. Fiquei morando com eles, cuidei dos filhos dele, hoje já são tudo, né, adultos, o Tiago, a Camila e a Carol, que eu amo demais essa família. Glória a Deus. E fiquei ali, foi a época assim que eu fui muito feliz. Só que aí começa, né? Ah, você precisa casar. Você precisa casar, você precisa ter sua casa. E eu tinha esse desejo, sabe? De querer ter minha Sim. casa, de ter minha família. E aí apareceu um lobo com pele de ovelha na igreja, que estava ali, sabe, pastora, o que eu bato muito na tecla hoje em dia, eu fui líder de jovem por muito tempo, mais de 10 anos, e eu sempre gostava de conversar com eles algumas coisas da minha vida e direcionar, né, em relação a namoro e tudo. E aí tem muitos pastores hoje, infelizmente, que não têm o discernimento do Espírito, né? E esse homem estava dentro da igreja, só que ele era um grande traficante, ele era usuário de drogas, ele bebia, só que na igreja ele era uma ovelha, ele pregava, ele subia nos altares, ele pregava em culto nas ruas, só que ele era um lobo. E aí o próprio pastor, que é esse pastor que me colocou para fora, né, que é o pai desse rapaz que tentou abusar de mim,
Porque aí eu já estava morando com essa família, já ia para a igreja e tudo. Ele falou assim: minha filha, tem um irmão, e ele era bem mais velho que eu, bem mais velho mesmo. Tem um irmão que é uma bênção, ele é solteiro, e eu acho que vai ser bom você casar. Só, pastora, que eu procurava, na verdade, um pai, né? Eu não procurava um esposo. Marido. Eu queria uma pessoa que cuidasse de mim, que me amasse como filha. Né? Eu não tinha essa coisa na minha cabeça de ter um esposo, né, e tudo. E aí foi quando me apresentaram e essa família não queria de jeito nenhum, sabe? Mas eu fiquei, poxa, eu vou ter minha casa, né? Eu vou ser feliz e tudo. Só que não foi isso, né? Passou-se o tempo, eu me casei com ele e quando eu me casei, ele me violentou, né, na lua de mel. Meu Eles fizeram meu Deus. casamento, essa família, fizeram minha festa, tudo. Mas na minha lua de mel, na lua de mel, que eu achava que era para ser, ele me violentou e ele falou bem assim: é, eu já peguei muitas menininhas de 11, 12 anos, nenhuma é virgem. Não é você que com 20 anos, quase 20 anos, tá me falando que é virgem. E aí foi quando ele me violentou mesmo e eu fui parar no hospital porque ele me rasgou, Meu Deus. né? Me rasgou mesmo e eu sangrei muito. E aí ele viu que realmente eu ainda era virgem. Mas aí eu sofri muito. 8 meses. Graças a Deus que foram só 8 meses. De muito abuso. Ele chegava. Ele tinha uma empresa chamada Vigilantes Noturno, que era só de fachada. Só que eu fiquei sabendo de tudo isso depois que eu casei. Que na verdade ele era traficante, né? E a família dele, tudo do Rio Grande do Norte, ele morava sozinho. Isso já era em Cuiabá, né? Ele morava sozinho, mas a família acreditava no que ele falava, né? Que ele tinha uma empresa, que ele tinha casa própria, tudo ele tinha, mas era tudo através de drogas. E eu fiquei casada com ele 8 meses. E graças a Deus que a irmã dele veio do Rio Grande do Norte para o nosso casamento e resolveu ficar. Arrumou um serviço e resolveu ficar. Então ela começou a conhecer quem era o irmão. E ela começou a ver o quanto eu estava sofrendo. O quanto eu era violentada todos os dias. Sabe, do jeito que ele chegava, sabe, pastor? Ele me pegava em qualquer lugar e fazia o que ele queria. Meu Deus. E usava muita droga, ficava endemoniado, a maioria das vezes Meu endemoniado. Deus. E aí eu comecei a sofrer muito e chegou um tempo que eu falei para a Wanda e para o Maurício que eu não aguentava mais e que eu ia fugir. Né? E chegou um dia que eu fugi, porque ele me violentava todos os dias praticamente e teve uma época que ele passou uma, uma doença para mim, só que não me lembro agora o nome. Era herpes que dá nos órgãos genitais, né, do homem. E ele passou isso daí para mim e eu sentia muita coceira e eu não sabia o que que era. E aí eu sempre falava para minha cunhada, eu falava, nossa, né, eu tô sentindo muita coceira nas minhas partes íntimas e tudo. Aí teve uma vez que eu tive uma febre muito alta, de ficar delirando, e ela obrigou ele a me levar no hospital, porque ele não queria me levar. E quando chegou lá, o médico, só de eu falar os sintomas, o médico já sabia, né? Aí ele pegou e falou para ele, cara, falou desse jeito, cara, abaixa as calças aí. E ele, mas por que? Ele falou, abaixa. E na hora que ele abaixou, que o médico pegou, né, nos órgãos dele ali, e ele falou muita coisa. Ele falou, essa menina é uma criança, você já olha a sua idade, olha o que você fez com ela. Então, assim, a minha parte íntima, a pastora, estava tomada de herpes, Meu sabe? Muito, Deus. muito. E quando nós chegamos em casa, o médico passou as medicação e falou que ia ficar me acompanhando, né, que ele ia estar indo para ver se realmente ele estava tratando de mim, se não ia levar o caso para a delegacia. E aí ele, com muito custo, comprou os remédios e tudo. E um dia ele falou bem assim para mim: eu pego todas as cachorras na rua e eu passei isso para você porque eu quis. Só que quando ele falou cachorras, eu achei que fossem mulheres no mundo. Só que não, eram cachorro, cadela, animal, de Misericórdia. verdade, sabe?
Meu que ele tinha Deus. relação sexual na rua, e aí ele passou isso daí para mim. Mas graças a Deus que foram 8 meses, eu fui, né, me tratei aí dessa e fiquei bem, graças a Deus. Só que chegou um dia, eu fugi, né? Eu fugi de casa e fui para a casa da família que cuidava de mim e voltei a morar com eles. E daí eles foram embora para Maceió. De Maceió nós moramos no Mato Grosso do Sul e ele sempre me perseguindo, falando que ia me matar. Que ele sabia onde eu estava, porque ele tinha os informantes dele, né? E que ele ia me matar. E graças a Deus ele fez de tudo para eu engravidar, porque se eu tivesse com criança, talvez ele pensava assim que eu não iria embora, né? É. Só que o Senhor não permitiu, porque ele não deixava eu tomar remédio, eu não evitava, só que também não engravidei, né? E aí teve um dia que eu falei, quer saber, eu não quero mais ficar fugindo. Aí o Maurício, a família toda voltou para Cuiabá, e aí eu falei para a Wanda, eu falei, Wanda, eu vou atrás do George e eu vou falar para ele que eu quero o divórcio. E ficaram todo mundo com medo, né, preocupado, porque ele andava armado. Mas eu fui crendo no Senhor, né? Eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu preciso me libertar disso, eu não quero mais viver com medo, né? E aí eu fui, procurei, ele falou, você é corajosa, né? Você é corajosa. Eu lembro que eu falei para ele, o que está comigo é maior do que o que está com você. E aí eu falei para ele, olha, a partir de hoje eu vou dar entrada no divórcio e se você não quiser assinar, o juiz vai assinar por você. E o Senhor permitiu, né? Porque eu creio que o Senhor jamais ia permitir você ficar vivendo, né, num cativeiro desse, igual hoje tem muitas mulheres que vivem presa Vivem. à religiosidade, que fala, não, você casou, você tem que ficar até o fim da sua vida, porque ele vai mudar, a pessoa só muda se realmente ela quiser mudar, né? Missionária, a sua história para dá um filme, um Sim, livro. É muito forte, porque passou por tudo isso, sobreviveu e ainda consegue amar a Deus. sim. Porque tem muita gente que vive situações bem inferiores, assim, ao que você tem vivido. Claro que a gente não pode medir a dor A de dor de ninguém, ninguém. mas eu falo assim, você mergulhou muito profundo em muitas dores, né? E quantas pessoas, porque uma porta de emprego fecha, porque não tem aquele alimento que quer, tem ovo, não tem carne, já começa a murmurar. Ai, Sim, que Deus não me olha, que Deus não sei o quê. Olha o que eu estou comendo, arroz, feijão e ovo e tal. E, e a dimensão e a profundidade do que você viveu. Para viver hoje e ser uma missionária, alcançar vidas, tem que ter um propósito muito grande do Senhor. Eu tem que quero ter. que você, eu sei que ainda tem muita coisa, mas para a gente concluir, eh, como é que você começou a ser feliz mesmo? Como que aconteceu assim? Pode continuar a sua história, mas depois eu quero que você traga uma mensagem também para o pessoal, para eles entenderem que amor é esse, que Deus é esse que viu, para muita gente vai dizer, mas onde é que Deus estava quando ela viveu tudo isso? Estava lá o tempo todo perto de você, lhe Sim, guardando para você hoje estar aqui falando para o mundo inteiro quem é Deus. sim. A pergunta é quando foi que eu comecei a, a viver e talvez até de entender o propósito do Senhor, né? Sim, sim. Quando, em meio a todas essas dores, eu sempre pensei assim, quando eu crescer, eu quero adotar crianças e poder dar todo o amor que eu nunca tive para essas crianças. E quando eu falava isso, pastor, eu não pensava em gerar. Eu tinha vontade porque eu pensava assim, minha mãe faleceu, a minha madrasta poderia ter cuidado de mim com muito amor e dos meus irmãos. Então, assim, eu quero pegar, porque é diferente quando você Sim, dá à luz a um filho e quando você pega uma criança que não nasceu de você. Será que seria o mesmo amor? Será que você ia amar de todo o coração? Então eu falava sempre, quando eu crescer, eu quero adotar muitas crianças. Eu quero ter um orfanato para eu poder cuidar. E em 2013, se eu não me engano, o Senhor trouxe a minha primeira filha.
para mim. Que bênção. Glória a Deus. Minha filha Ananda, ela tem 28 anos hoje. E quando ela chegou na minha vida, eu ainda estava cheia de dores e feridas. Mas quando o Senhor me prometeu um dia, o Senhor sempre me usou num louvor. E um dia eu estava em uma igreja louvando e o Senhor falou comigo: filha, estou eu colocando uma caixinha com uma rosa. E essa rosa vai chegar muito ferida. Já caíram todas as pétalas, só tem uma. E você vai cuidar dessa rosa, porque ela vai reviver Meu através dos seus Deus. cuidados. E um dia eu estava na igreja, eu ainda não era missionária, eu era líder de jovens, quando eu conheci a minha filha. Não vou contar a história completa, porque nós temos pouco tempo, mas o Senhor trouxe a minha filha até a mim, Ananda Tuíra. Hoje ela tem 28 anos, eu tenho 2 netinhas, Isabela e Isadora, ela é casada. É uma menina, assim, que o Senhor trabalhou muito na vida dela depois que o Senhor colocou ela na minha vida. E quando a Ananda chegou na minha porta me pedindo ajuda, o amor, aquele amor entrou, sabe, Meu pastora? Deus. É um amor assim, tão, que é muito grande, Glória a sabe? Deus. É como se as minhas filhas tivessem saído daqui. Sim. Nós temos uma ligação muito grande. Eu e a Ananda, com a Jennifer também, a Ananda foi a primeira. Nós temos uma ligação espiritual muito grande. Deus trabalhou muito na vida da minha filha. E foi quando eu comecei a ver que, em meio a todo o sofrimento que eu passei na minha infância, na minha adolescência e até na minha juventude, eu tinha um amor de Deus dentro do meu coração. E que esse amor ele não podia ficar aqui. Que esse amor ele tinha que jorrar em vidas, né? E foi quando a minha filha chegou e eu pude dar todo aquele amor que Glória a um Deus. dia eu quis receber, mas que ele estava guardado aqui, que é o amor de Cristo. Que o Senhor não Amém. permitiu que ninguém tirasse isso de mim. Minha filha é o amor da minha vida, as duas. Depois da Ananda, chegou a Jennifer em 2017. Que bênção. O Senhor falou comigo novamente que iria me dar uma outra rosa e que essa rosa precisava de muitos cuidados. E cada uma foi uma situação, sabe? E eu pude amar minhas filhas. Jennifer chegou muito machucada, muito ferida, mas foi muito amada, Amém. muito amada. Nós não temos. Eu não me lembro de nenhuma vez, sabe, pastor, eu ter chegado nas minhas filhas e ficar dando ordem, sabe? Você tem que limpar, você tem que fazer. Nunca, sabe? Minha filha Jennifer, quando ela chegou, ela vivia com um paninho na mão, porque eu acho que ela pensava assim: ah, se eu não cuidar, se eu não limpar, ela não vai me deixar aqui. E eu sempre fui muito organizada, muito limpinha, eu gosto das minhas coisas muito bem organizadas. E aí eu comecei a perceber aquilo, sabe? Aí um dia eu cheguei nela e falei: filha, e sabe aquele amor tão grande que é de filho, que eu não consigo chamar minhas filhas pelo nome, né? Minha filha, aí eu falo: mãe, a senhora tem que decidir, é filha 1, filha 2. E aí um dia eu cheguei nela e falei assim: filha, por que você vive com esse pano? Eu acho que ela vai ouvir isso aqui, ela vai lembrar. Ela, é porque para limpar o filho não tem nada para limpar. Eu queria que elas estudassem, sabe? Tudo aquilo que eu não pude, eu queria que elas estudassem, eu corria atrás de curso, sabe? Tem uma escola de inglês que é do governo e eu ia atrás para elas fazerem inglês e espanhol. Então, assim, foi quando eu comecei a ser tratada e cuidada através do amor das minhas filhas por mim. Elas tinham quantos anos quando chegaram até você Ah, aí? elas já vieram adolescente. A Ananda veio com 15, as duas chegaram com 15. E as duas são no mês de abril, uma do dia 10 outra do Oh, dia 14. Então elas já vieram adolescente, elas têm mãe, né? Agora a Jennifer perdeu a mãe em fevereiro, mas eu não são minhas filhas assim de papel, são minhas filhas do coração, né? sim. Já estão na minha vida mais de a Jennifer
uns 10 anos e a Ananda uns quase 15 anos, né? Nossa, Então, pastora, a sua glória a pergunta, quando foi Deus. que você começou a viver, a ser feliz? Eu e minhas filhas, nós passamos muita luta, mas o amor, fomos sempre regados de muito amor, de muita oração. Eu ensinei muito às minhas filhas o que é a mesa, o que é você sentar na mesa, tudo era conversado na mesa, sabe? Ensinei tudo que eu pude em relação a Cristo, em relação à Bíblia, em relação à oração, em relação a honrar a Deus. Se hoje você tem o que comer, amanhã você não tem. Minhas filhas foram muito ensinadas em tudo isso, e Glória a principalmente Deus. regadas de amor. É uma coisa que eu fiquei aqui curiosa. Tudo que você viveu, você tinha noção de quem era Deus? Em algum momento você se questionava porque estava vivendo, onde era que Deus estava, ou não? Ou você nem imaginava? Sim, eu questionava Deus, muitas das vezes. Né? Eu falava, eu não entendo, eu não pedi para nascer. Né? Eu não entendo por que eu estou aqui. Por que, que o Senhor fez isso comigo? Por que, que o Senhor tirou minha mãe tão cedo, não permitiu que eu conhecesse a minha mãe? Por que, que eu estou passando por tudo isso? Eram muitos porquês. Né? E aí, teve um dia que eu falei para o Senhor, eu não tive o privilégio nem de conhecer a minha mãe, porque todas as fotos que a minha mãe tinha, a minha madrasta rasgou tudo, jogou tudo fora. Então, meus irmãos, como eram mais velhos, tinham lembrança da minha mãe. Mas eu não tive a oportunidade de ter uma foto dela. E hoje você não tem contato com sua madrasta, nem com seu pai, ou ainda tem? Tem, eu estive lá, eu acho que tem uns 3 anos. Aí também liberou o coração, liberou o É, perdão. eu já tinha liberado, né? No dia que a pastora Meire me chamou, lembra lá naquela Aham, conversa? Na verdade, eu nunca tive ódio do meu pai, nem tive ódio dela. Eu sim. tinha, assim, um ressentimento, Aham. mas ódio de falar eu odeio, eu nunca tive isso. E foi quando a pastora teve essa conversa comigo, eu já tinha liberado tudo. Só que eu queria um momento com meu pai, sabe, pastora? Eu queria ter esse momento de poder sentar com meu pai. E aí eu fui a Porto Velho quando o meu irmão já estava quase para falecer. Fiquei 4 meses, a minha filha Jennifer já estava comigo. Aí eu viajei, ela ficou, mas ela ficou sendo ali cuidada pela pastora Meire, que ela morava em frente. E aí eu procurei o meu pai para tentar ter uma conversa com ele, mas não adiantou. E eu lembro que a pastora falou comigo por telefone, ela falou, Miss, você precisa liberar o perdão para o seu pai, só que dentro de mim eu já tinha perdoado, mas eu precisava falar, né? Sim. E aí eu fui de novo na casa dele, procurei ele e falei, pai, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão por tudo que eu não fiz. E se eu fiz alguma coisa, eu quero que o Senhor me perdoe. Meu pai me abraçou e falou bem assim no meu ouvido: abraça a Maria. Eu nunca tinha falado o nome dela aqui e agora eu acabei falando. As pessoas sempre perguntam qual é o nome dela e agora sem querer eu falei, mas amém. Ele falou: abraça, né? Abraça e pede perdão para ela. Aí aquilo doeu aqui dentro, sabe? Porque eu falei: poxa, eu não tinha que fazer isso, né? Mas aí eu fui, na hora que eu fui abraçar, ele falou: não, não, não encosta, não. Não abraça, não, não abraça, não, não precisa me abraçar. Aí eu falei, você me perdoa por tudo que eu não fiz. Ela, você não fez nada, né? Você é igual aos seus irmãos, porque eles também já vieram aqui me pedir perdão, né? Mas bem assim, arrogante. E passou. E quando foi agora, 3 anos atrás, meu irmão faleceu, e aí eu não pude ir, né, pro enterro dele nem nada, mas aí o Senhor me permitiu ir lá em Porto Velho, há quase 3 anos, eu acho. E aí eu procurei o meu pai novamente. E eu queria sair com ele. Eu fui para casa da minha cunhada, que era casada com esse meu irmão. Tenho 2 sobrinhos, a Radassa e o Azaf. A tia ama vocês. Um beijo. E eu fiquei na casa dela. E aí ela, Rutinha, vamos lá, eu te levo na casa do seu pai. Fui lá, procurei meu pai, falei, pai, e cego. Meu pai tá cego, né? Ele perdeu a visão, que na verdade meu pai já era cego desde sempre, né? Porque ele fingia não ver tudo que os filhos passavam.
Então, assim, ele teve glaucoma, ele já é cego há muito tempo. E meu pai perdeu tudo que ele tinha, pastora, Meu tudo. Deus. Meu pai perdeu tudo. Ele era um homem muito bem-sucedido. E eles estão morando numa casa, essa casa é uma casa que vale, acho que mais de R$ 500.000, porque é um bairro bem nobre lá. Mas sabe aquela casa que parece um mausoléu? Porque os filhos dela entraram, que eram os filhos que ela já tinha antes de casar com meu pai, e um que meu pai registrou. Entraram para o mundo das drogas e tudo de dentro da casa eles vendiam. Então, assim, tudo aquilo que ela jogou para cima da gente, hoje ela estava vivendo com os filhos. Então, eles acabaram com tudo, vendia tudo. E quando eu cheguei lá, que eu vi a situação, para um homem que sempre teve tudo, né? Aquela geladeira amarrada com uma corda, sabe? Um mausoléu. E meu pai muito mal cuidado, um homem que sempre foi muito vaidoso, só gostava de usar roupas de marca. E eu cheguei lá com a minha cunhada, meus sobrinhos, e falei para ele que eu queria sair com ele. Eu ia levar ele, né, para cortar o cabelo, ia comprar uma roupa para ele, e queria sair, sentar com ele numa praça, conversar. Só que ele já sabia o que eu queria. Eu queria expor essa história para ele, né, porque eu acho que ele precisava ouvir. E como ele já sabia o que eu queria, ele combinou comigo tudo certinho para eu ir no sábado lá, para pegar ele. Mas quando chegou na sexta, a minha irmã, que é a filha dele, né, aquela quando eu fui embora, ela ficou Uhum. pequenininha, ela me ligou, maninha, o papai falou que não vai dar não para ele sair com você. Mas eu já estava esperando isso, né? E se você quiser, é para você vir aqui conversar com ele. Eu não tinha nada para conversar com ele lá na casa dele, com ela lá. Só que eu Sim. não cheguei a ver ela, porque ela estava no quarto do quarto, ela não saiu. E aí eu falei para ele, eu falei para ela, olha, fala para o papai que eu já entendi, né? Eu não vou, eu já vi ele tudo, e para ele seguir a vida dele, que está tudo bem, né? Eu já perdoei tudo. E aí foi quando eu liberei, sabe, o perdão e voltei para Brasília. E aí um dia eu fui louvar numa igreja, a pastora Meire estava junto. Essa pregadora não me conhecia, me viu e falou assim: o Senhor vai levar a sua voz aos quatro cantos desse mundo. E é para você testemunhar, Meu Deus. porque o Senhor te curou, o Senhor te sarou, porque tem vidas que precisam ouvir a sua história e vidas vão ser libertas. Naquele dia, Deus usou aquela mulher que nunca tinha me visto. E eu pensava que eu ia louvar e talvez contar um pedacinho do meu testemunho. Quando foi um dia, eu estou ali nas redes sociais, ali, e eu gosto muito, nas redes sociais, não, no YouTube, ouvindo louvor, que eu ensaio muito. E aí, de repente, passou um testemunho de uma missionária chamada Alessandra Freitas, que ela foi ponte para eu estar no podcast lá em São Paulo, que eu assisti o testemunho dela, foi muito impactante, e eu creio que eu E vou você vai ser trazê-la aqui. ponte para ela. Ô, Sim, glória! é uma mulher de Deus, muito usada por Deus. Depois vou lhe Amém. mandar o testemunho dela. Tá bom. E ela vai estar aqui em agosto, que ela vai ministrar no Já congresso vamos na minha marcar. igreja, tá? Glória a E eu Deus. assisti o testemunho da missionária Alessandra, que é a minha amigona, te amo, amiga. E o Senhor fez uma aliança muito linda com a gente. E através do testemunho da missionária Alessandra, ela veio fazer o cerimonial do casamento da minha filha, da Jennifer, em dezembro do ano Meu passado, Deus, que para ver coisa como Deus linda. trabalha. E aí, pastora, foi quando ela me convidou para estar em São Paulo, num congresso da igreja dela, chamada Casa do Pão. E aí eu fui. Em setembro, primeiro eu fui para lá, e aí em dezembro ela veio para cá. E quando eu estive lá, eu fui gravar, Que né? Um bênção. beijo para a missionária Zilda. E eu fui gravar ali, e foi quando eu entendi que a minha voz chegaria Meu nos Deus. quatro cantos dessa terra. Eu tenho pessoas que o Senhor já me apresentou de todo lugar do mundo, né? Amsterdã, Estados Unidos, de muitos lugares. Quero mandar um beijo para a Cláudia, lá da Holanda, que virou assim, sabe, me acolheu. Glória a Fala comigo Deus. todos os dias. Então, um beijo para você, Claudinha.
E eu entendi aquilo que o Senhor usou aquela missionária, né. Então, assim, esse podcast o Senhor usou só para que hoje a minha voz estivesse sendo alcançada por muitas vidas. E sabe qual é a maior lição de tudo isso, missionária? É, é a questão de você ter vivido tanta, tantos processos na sua vida, tantas dores, e quando você, assim, liberou mesmo, porque tem coisas que dentro da gente a gente fala: "Ah, tá tudo bem", só Sim, que muitas vezes Deus quer até para quebrar a outra pessoa, para ter um testemunho, dizer assim: "Não, eu fui submissa, eu fui lá, fui e fiz de coração". Se a outra pessoa quer ou não, aí já não é um problema seu. sim, Para quê? Para que algumas coisas na nossa vida aqui na terra vai se rompendo. Porque no exato. mundo espiritual você já estava liberada, Sim, mas aqui na terra você tinha que romper muita coisa, inclusive o seu chamado, a sua sim, voz, o seu testemunho, as suas filhas vinham até você. E Deus, ele é maravilhoso, ele sabe como trabalhar. Então, eu queria que você finalizasse, deixe uma mensagem aqui para o pessoal, se tiver mais algum detalhe para complementar, você pode trazer, e aí você manda, coloca a mensagem e finaliza. tá bom. Eh, eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo, né, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo. É isso que a senhora falou, é bem verdade, porque enquanto você não entende o que realmente Deus quer com você, parece que você não rompe. Parece não, você não rompe. Não, Não rompe, você pode até louvar, pode até ministrar, mas ainda não é com toda aquela intensidade com qual o Senhor quer usar a sua vida. E depois que eu liberei de coração, depois que isso, eu comecei a viver isso agora, na verdade. glória a Sabe, Deus. pastora, todas as promessas que o Senhor tem na minha vida, desde quando eu era criança, adolescente, talvez já era para eu estar vivendo isso há mais tempo, né? Não sei. Ou talvez eu precisei passar por esse processo. E eu comecei a viver isso agora, recentemente, quando o Senhor me apresentou esse podcast que eu conheci, a missionária Alessandra. É como se a minha visão abrisse e o Senhor falasse assim: filha, é para isso aqui que eu te quero. Né? É para isso, porque eu estava me escondendo. Eu sabia da potência, porque nós somos uma potência É, do Senhor nessa terra. Eu sabia da potência, eu sabia do meu chamado, mas eu vivia escondida, com medo. Eu achava assim que eu só poderia romper se eu estivesse na sombra de outras pessoas. E não é isso. não, Mas a partir do momento que eu tomei um posicionamento, né? Porque nós precisamos termos uma posição, um sim. posicionamento. Então, o que eu quero deixar hoje para todos vocês que vão ouvir, todos os telespectadores que vão ouvir esse testemunho, que você precisa ter um posicionamento. Você precisa ver que até aqui já deu. É fácil? Não. É muito difícil. Mas para isso nós temos a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, Em que nome de está Jesus. conosco todos os dias até a consumação do século. Então eu volto a falar aquilo que eu falei lá no começo. Procure alguém, procure o seu pastor, procure a sua pastora, mas não se permita mais viver nesse cativeiro, viver preso. Cativeiro que eu falo não é só, talvez você não esteja vivendo essa situação que eu vivi, mas você está preso num cativeiro, está na caverna, né? E você tem um chamado, você tem uma obra para fazer, mas você se sente preso talvez por alguma situação que você viveu lá no passado. Então, o que eu quero deixar para você nessa noite, se liberte disso. Se dê uma oportunidade e tome um posicionamento. Tome um posicionamento. A palavra do Em nome de Senhor fala Jesus. que, lá em Salmo 126, versículo 6, se eu não me engano,
Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ah, missionária Ruth, o que é a preciosa semente? É a palavra. É a palavra do Senhor. Você foi chamado, você foi escolhido. Levar a palavra do Senhor não é fácil. Você vai levar ela com lágrimas, com dores, mas para que você consiga levar a palavra do Senhor a muitos que estão sofrendo, você precisa se permitir ser curado por Ele, pelo dono da palavra. Então, que esse testemunho possa ir de encontro à sua vida e que a partir de hoje você se posicione e fale: Senhor, eis-me aqui, me sara, né? Me cura, me liberta. Prepara alguém assim como o Senhor preparou para a minha vida. Né? O Senhor preparou a vida da missionária Alessandra. Foi a vida dela, porque eu já havia sentado em várias mesas, sabe, pastora? Eu já conversei muito com a pastora Meire, já conversei com alguns pastores, mas no dia que eu sentei e resolvi contar coisas que eu ainda não havia contado para outras pessoas, eu sentei na mesa ali com a missionária Alessandra, abri meu coração, o Espírito Santo começou a trabalhar Glória a diferente. Deus. E hoje eu estou aqui, sentada nessa cadeira. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria gravando um podcast, e essa já é a minha terceira Jesus, gravação. que coisa linda. Então, o Senhor falou e Ele está cumprindo. Glória a Tudo Deus. aquilo que um dia Ele falou para mim: filha, eu vou te vestir, eu vou te calçar. E as promessas estão chegando, sabe? Me ligam lá de fora do Brasil e falam: olha, vai lá na Zara, escolhe as roupas que você Meu quiser, Deus, que que eu coisa vou linda. comprar para você, eu vou mandar. Olha, escolhe o look, quero mandar um beijo para Valciene Barros, é uma linda lá de Boituva, que tem uma boutique maravilhosa, que é outra bênção que me Meu abençoa. Deus. E é isso. E é isso. É o Posicionamento cuidado realmente é de o cuidado Deus. de Deus. Nessa história toda, o que que eu tiro de lição? Que aquela palavra que fala assim, o que que vai nos separar do amor de Cristo? A morte, a fome, a dor, a perseguição. E é isso que você viveu, nada te separou, Nada. nada. Então tem dores que nos aproximam mais de Deus. E foi isso que aconteceu com a missionária Ruth. Ela sabe quem é o Pai de verdade, ela sabe quem é Deus de verdade. E hoje ela é usada para amar incondicionalmente pessoas que, às vezes, no olhar de alguém não mereciam tanto amor, né? Mas tudo que ela viveu ensinou a importância de amar de verdade. Quero lhe agradecer, foi uma Ai, bênção, um testemunho eu que incrível, missionária. agradeço. Que coisa tremenda que o Senhor te abençoe, Amém. proteja, guarde suas filhas, seus netos, meninas, São netinhas? duas meninas, As Isadora e netinhas, que Isabelle. coisa linda. A melhor coisa do mundo é ser vó, né? Ai, meu É bom Deus. demais. Então, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Já curte, Amém. comenta e É compartilha. isso. Deus abençoe. Obrigada, Muito missionária. obrigada, eu que agradeço. Que Deus continue abençoando esse trabalho, a sua vida, toda a sua família. Eu profetizo bênção sob medidas, bênção Amém. recalcada, transbordante, Glória a sacudida. Deus. Deus abençoe, Amém. Até o próximo prosa. se Deus quiser.